nosso processo. Então, vamos lá, já estou gravando a aula. Então, até a aula passada, deixa eu pôr só o chat aqui de vocês, porque assim, se vocês escreverem no chat, eu vejo o que vocês escreveram. Então, até a aula passada, nós tínhamos definidos duas formas de calor, de cálculo de quantidade de calor, de energia térmica. Uma delas era usando a expressão mc ΔT. Essa expressão é conhecida como calor sensível, e a gente usa essa expressão sempre que houver mudança de temperatura, tá? E a gente sabe que sempre que tem mudança de temperatura, um corpo não muda o seu estado físico, tá? Então, essa expressão é para quando um corpo é sólido, ele continua sólido, líquido, ele continua líquido, gás, ele continua gás, e assim por diante. Depois eu defini uma expressão que, na verdade, a gente podia usar uma regrinha de 3 para calcular a quantidade de calor necessária para o corpo mudar de estado físico. E para o corpo mudar de estado físico, nós usávamos a expressão ΔQ igual a M vezes L, onde esse L ele era a quantidade de calor latente, né? É ele que me diz a quantidade de calor que eu preciso para um corpo deixar de estar no estado físico e passar para outro. Então, toda vez que existe mudança de estado físico, e que a gente observa que não tem elevação de temperatura. Em seguida, eu comentei com vocês que nós íamos trabalhar com sistemas isolados, tá? Esse nosso sistema isolado, ele poderia estar isolado por um calorímetro, ele poderia estar isolado por um isopor, ele poderia estar isolado por qualquer material que não conduzia energia térmica, e sempre que eu coloco corpos em diferentes temperaturas, tá? Vai existir um fluxo de calor daquele corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura, até que o equilíbrio térmico se estabelece dentro desse sistema. Então, eu sempre tenho um corpo que vai perder calor e o outro que vai ganhar calor. E um corpo sempre ganha a quantidade de energia térmica que o outro perde. E aí a gente escreveu que a somatória de todas as trocas de calor que existem num sistema isolado, ela vale 0. Cheguei a fazer alguns exemplos com vocês na aula passada desse assunto, e aí eu vou começar por uma situação onde vai existir calorímetro, não vai existir o calorímetro, ele vai desprezar, acho que o calorímetro nesse problema, eu vou para a tela cheia, tá? Mas eu vou observar uma situação de equilíbrio térmico, onde um dos corpos muda de estado físico, que eu acho que na aula passada eu não cheguei a fazer essa situação. Eu não estou resolvendo todos os problemas propostos que estão nos slides de aula, mas no e-book da sala de vocês tem aulas gravadas só sobre questões comentadas desse tipo de exercício, tá? De equilíbrio térmico. E aí tem mais exemplos. Aqui hoje eu vou fazer só mais um, em seguida eu mudo o assunto de novo, tá? O que o problema me diz? Eu tenho um calorímetro de capacidade térmica desprezível, que significa que se o meu calorímetro tem capacidade térmica desprezível, eu estou desprezando o calorímetro das trocas de calor no meu problema, tá? E dentro desse calorímetro, no seu interior, existe uma pedra de gelo a menos 20 graus Celsius. Então, vou separar essa informação. Tem um calorímetro, dentro dele eu tenho gelo, e também vou misturar com 200 gramas de água, tá? É água, é uma pedra de gelo com... Não, a massa dele é 200 gramas. Então, eu tenho um calorímetro com 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Esse calorímetro vai chegar nele vapor de água. E o vapor de água que vai chegar nele está a 100 graus Celsius. O que ele me diz? Que a mistura desse vapor de água com o gelo que está a menos 20 graus Celsius vai chegar numa temperatura de equilíbrio térmico de 60 graus Celsius. E aí ele me deu outras informações: calor latente de fusão, calor latente de condensação, e o problema quer saber a massa de água
existente no momento em que ocorreu o equilíbrio térmico. Lembrando que o gelo vai virar água líquida, né? São dados os calores específicos do gelo e o calor específico da água líquida. Então, ele me deu essas informações também. Se quiser, coloca tudo em uma tabelinha. Aqui eu não vou colocar em uma tabela agora, eu vou analisar primeiro o que está acontecendo com o gelo, e em seguida eu vou analisar o que está acontecendo com o vapor de água, tá? Então, o que eu sei do gelo? Ele está a menos 20 graus Celsius e vai atingir 60 graus Celsius, que é a temperatura final de equilíbrio. Porém, eu não posso esquecer que o gelo, ele muda de estado físico. O que eu quero dizer com essa informação? Eu quero dizer com essa informação que, à medida que eu estou fornecendo calor, que o gelo está a menos 20 graus Celsius, ele não vai direto para 60 graus Celsius, virando água líquida no meio do caminho, tá? O processo não é assim, linear, uma única continha que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que pensar o seguinte, para resolver nesse exercício, o que acontece com o gelo. Primeiro, o gelo, ao estar a menos 20 graus Celsius, é água sólida. À medida que eu forneço calor, a temperatura eleva, a temperatura aumenta. Tá? E essa temperatura aumenta até 0 graus Celsius. Porque em 0 graus Celsius, o gelo começa a derreter. Então, eu tenho a fusão do gelo. Enquanto o gelo estiver fundindo, não tem elevação de temperatura. Depois que o gelo fundiu por completo, ele virou água líquida. Essa água líquida, ela vai ser aquecida até 60 graus Celsius. Então, para o gelo, eu vou ter que fazer 3 continhas. Tá? Primeira continha vai ser calor sensível, ok? Para o estado sólido da água. Isso é, calor sensível para o gelo. Depois eu tenho que fazer a fusão do gelo. E em seguida, eu tenho que fazer o calor sensível da água líquida. Tá? Só que enquanto o gelo está aquecendo, o vapor de água está esfriando. Então, o que acontece com o vapor de água? Ele não falou que eu tenho gás acima de 100 graus Celsius. Tá? Eu tenho água no estado gasoso a 100 graus Celsius, e aí eu vou, com o passar do tempo, retirando energia térmica. E de que maneira eu estou retirando energia térmica desse vapor? Eu estou retirando energia térmica desse vapor, misturando ele com o gelo. Então, o vapor perde calor e o gelo ganha. Até o instante que eu tenho toda a condensação desse gás, tá? E quando essa condensação termina, eu vou ter água líquida a 100 graus Celsius, esfriando até atingir a temperatura de 60 graus Celsius. Então, o vapor perde calor, primeiro, condensa e depois diminui a temperatura. Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma continha para condensação e tenho que fazer uma continha de calor sensível para essa água aqui que se formou da condensação do vapor. Tá? É um probleminha de equilíbrio térmico e eu sei que nesse probleminha de equilíbrio térmico eu vou somar todas as trocas de calor e essa soma tem que dar 0. E aí eu vou escrever, ó, é a troca de calor do gelo com a troca de calor do vapor, que vai me dar 0. Porém, tem bastante conta envolvida aí nesses dois termos que aparecem. Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Quem é o ΔQ só do gelo para mim? O ΔQ do gelo é o ΔQ sensível, tá? De menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius, mais o ΔQ da fusão, mais o ΔQ da água líquida, de 0 graus Celsius até 60 graus Celsius. Vou fazer o do gelo, depois eu faço o do vapor, ok?
Quem é o ΔQ do gelo? Eu estou fazendo separado, porque senão não cabe tudo numa linha só. Ele é MC ΔT, que é desse meu primeiro pedacinho aqui, ó. MC ΔT. Agora eu tenho mais um M vezes L de fusão, que é desse outro pedaço aqui. E depois eu tenho mais um MC ΔT, deste outro pedacinho aqui. Então, olha, só para o gelo, eu vou fazer as 3 continhas, tá? Massa de gelo que eu tenho dentro desse calorímetro. A massa de gelo que está dentro do calorímetro, eu tenho, é 200. Calor específico do gelo, tá aqui em cima, ó. Calor específico do gelo é 0,5. E a variação de temperatura, eu escrevi ela aqui embaixo, ó, é de menos 20 até 0, que é aí que ele é gelo, água sólida. De menos 20 até 0, a variação de temperatura foi 20, foi positiva, aumentou. A temperatura final é o 0, a inicial é menos 20, 0 menos menos 20 vai me dar mais 20. Então, é uma temperatura positiva. Massa de gelo que fundiu, 200 gramas. L de fusão, tá lá no meu enunciado, ó, tô riscando ele agora, é 80 calorias por grama. Como não é um grama só, são 200, vai ficar 200 vezes 80. Massa que virou água líquida, 200 gramas. Aqui, de 0 até 60, como é água líquida, o calor específico vale 1. Cuidado para não usar o 0,5. Aqui é 1. De 0 até 60, a temperatura aumentou 60. Então, meu ΔQ do gelo, ele fica 200 vezes meio é 100, e 100 vezes 20, isso vai me dar 2.000. Mais 200 vezes 80, isso vai me dar 16.000. Mais 200 vezes 1 é 200, que vezes 60 vai me dar 12.000. Agora eu vou somar tudo para saber o ΔQ só do gelo, tá? 16.000 com mais 12.000, isso aqui me dá 18.000, com mais 2.000, 20.000. 20.000 calorias ou 20 quilocalorias. Agora eu vou calcular a quantidade de calor do vapor. Então, do vapor, eu vou ter o ΔQ da condensação. E eu Professora, vou... Oi? não seria 30.000? Peraí, se eu não errei continha. Aqui vai dar 100. 100 vezes 20.000. Ah, peraí. Não, 100 vezes calma. Acho que eu 20.000. perdi alguma coisa, então. Não, ou eu errei alguma conta. Porque tem tanto zero aí, normalmente eu troco tudo por uma letrinha K. Mas eu não quis trocar para não confundir vocês. Eu tenho 200 vezes meio, que dá 100, que vezes 20 dá 2.000, tá certinho. Não, eu digo a soma, porque o 16.000 mais o 12.000 daria o 24, Ah, sim, 28 dá mil. 30.000. Sim, a soma lá no final. Tá. A soma. Aqui já deu 20.000, né? Aqui já deu... Ah, peraí. Eu estou somando 16.000 com 12.000. Isso dá 28.000, com mais 2.000 dá 30.000. Não 20.000. Tá certo. Aqui no final que é 30.000. Tá certinho, dá 30.000. Nossa, por que eu fiz 20.000? Eu já sabia que a soma tinha dado 28.000. Aí, Laia. Agora, voltando aqui para o vapor, ΔQ da condensação, mais o ΔQ da água, que foi de 100 para menos 60 graus Celsius. Bom? Então, aqui, nesse cantinho da direita, eu estou fazendo a conta da quantidade de calor do vapor, tá? Estou fazendo separado, porque senão ia ficar muito comprida todas as informações aqui na minha lista, na minha linha. Então, o ΔQ do vapor vai ser M vezes L de condensação, mais MC ΔT. Deixa eu pôr aqui embaixo certinho. Depois eu substituo por valores.
Então, ΔQ do vapor vai ser mL de condensação, está mudando de estado físico, depois MC ΔT, porque virou água líquida que eu resfriei. Massa de vapor. Eu não tenho no enunciado do meu exercício, tá? Não tenho aqui essa informação. Então, eu vou deixar M mesmo. O L de condensação está lá no enunciado. L de condensação menos 540. A massa de vapor que virou água líquida, eu também não tenho. Mas se é água líquida, o calor específico é 1. E a variação de temperatura de 100 para 60, esse 60 é positivo, né? De 100 para 60, ela diminuiu 40. Tá? Foi de 100 para 60, diminuição 40 graus Celsius. 60 menos 100. O ΔQ do vapor, então, vai ser menos 540 M menos 40 M. O que vai me dar menos 580 M. O que eu sei que se eu somar as duas quantidades de calor, tem que dar 0. Então, eu vou pegar aqui o ΔQ do gelo, vou pegar o ΔQ do calor e vou substituir aqui em cima, olha. Bom? Então, eu vou pegar esse resultado, vou trazer aqui para essa conta e vou pegar este resultado e vou substituir aqui. Fico, então, com 30.000 mais o 580M, que é negativo, já vou pôr direto menos 580, tá? Eu ia pôr um mais e um parênteses, mas já vou pôr direto. E são segundo ano, vocês já sabem que eu estou fazendo a troca, tá? Eu fico, então, com 580M igual a 30.000. O M, portanto, vai ser 30.000 dividido por 580. E 30.000 dividido por 580 ainda não é a resposta final do meu problema, tá? Porque isso aí é só a massa de vapor que condensou e virou água líquida. Essa continha vai me dar aproximadamente 51,7. A gente pode aproximar aí para 52, se quiser, gramas. Só que a pergunta do problema era a massa de água que existia dentro do calorímetro. Então, vamos levar em consideração que dentro do calorímetro, vou marcar aqui de vermelho, tá? Deixa eu achar aqui o vermelho. Dentro do calorímetro, já tínhamos 200 gramas de gelo, que virou água líquida, tá? Então, tínhamos 200 gramas. E agora nós temos mais 51,7 proveniente da condensação do vapor de água. Então, a massa total de água que nós vamos ter dentro desse calorímetro, ela vai ser a massa do gelo, que derreteu, mais a massa do vapor, que condensou. Então, 200 mais 51,7, o que vai me dar 251,7 gramas. Então, quando envolve mudança de estado físico, fiquem atentos, porque vocês vão ter que sempre fazer mais de uma continha, tá? Se não acontecesse de derreter todo o gelo, a temperatura de equilíbrio térmico final seria 0 graus Celsius, tá? Isso é, o vapor de água perderia calor até chegar no 0 graus Celsius do gelo, e aí não teria mais energia térmica suficiente para continuar a fusão. Então, sempre que eu tenho gelo e eu não completo a fusão inteira da massa de gelo que está lá, é porque a temperatura de equilíbrio térmico é de 0 graus Celsius, ok? Acho que vocês entenderam aí a situação. Vou diminuir aqui a minha tela. Conseguiram copiar? Alguém não conseguiu copiar? Dá um toque, eu volto ali para a lozinha. Tudo tranquilo?
Sim. Pessoal, vocês receberam uma lista, não tem muitos exercícios, né? Então, na atividade de hoje tem calor sensível, tá? No e-book tem a resolução dessa lista, não é só a resposta final. Aparece aqui no finalzinho dela a resposta final, tá? Mas se vocês forem lá no e-book e abrirem o slide de aula de calor sensível, depois da lista tem o gabarito. O último slide da aula é o gabarito, é a resolução desses 6 exercícios. Tem ainda a lista de calor latente, essa lista está pequenininha, porque calor latente é regrinha de 3, praticamente, para resolver, né? Tem mais 8 exercícios, eu acho. Estão com a respostinha final. Se não me engano, também está lá no e-book. Se não tiver, depois eu coloco a resolução desses para vocês. E equilíbrio térmico também não tenho muitos exercícios, né? Tenho, acho que 10 exercícios, nem isso, tá? Tem 10. Respostinha final também está ali. Quem não tiver tempo de fazer todos, meu conselho é, faz a lista de equilíbrio térmico, tá bom? Nos exercícios gerais, eu não vou pedir exercício só de calor sensível, nem exercício só de calor latente, porque eles são muito bobinhos de verdade. Se eu for pedir algum exercício, eu vou pedir de equilíbrio térmico com mudança de estado físico, porque é a parte aí mais difícil, a parte mais trabalhosa, vamos dizer, a que envolve mais continha, mais cálculo, mais raciocínio de física, tá bom? Então, estou começando uma parte da física agora com vocês, chamada fisicoquímica, tá? Então, nós começamos falando de termômetros, fomos para dilatação de corpos, de dilatação linear, superficial, volumétrica, nós fomos para propagação de calor, nós vimos fluxo de calor, nós vimos propagação por convecção, que é aquela que é a troca de massas, né, devido à diferença de densidade. Falamos rapidamente da irradiação, dos processos de propagação de calor, o único que envolvia conta era a condução, e nós fomos estudar calorimetria, calor sensível, calor latente, equilíbrio térmico. E aí, em calorimetria, nós vimos que existe quantidade de calor necessária para mudar de estado físico um corpo. E eu solicitei para vocês uma pesquisa, né, e a gravação de um vídeo falando sobre esses 5 estados físicos da matéria. E um dos estados físicos da matéria que a gente vai começar a estudar agora é o estado gasoso. E aí nós vamos começar a observar alguns fenômenos que nós chamamos de transformações gasosas. E por que essas transformações gasosas, em física, ela é tão importante? Tá? Porque nessa parte aqui que a gente começa a entender comportamento de gás, a gente começa a entender o funcionamento de máquinas térmicas. E assim, eu consigo entender o funcionamento dos motores. Nos outros segundos anos, eu consegui concluir todo o assunto. Com vocês, eu não sei se eu vou conseguir concluir ou não. Talvez eu precise marcar uma aula extra, vai depender do horário de vocês, mas como é final de ano, é bem provável que eu não marque aula extra. Vocês já devem estar aí bem tumultuados com o assunto. Mas eu vou deixar aulas gravadas para vocês lá no e-book, falando de funcionamentos de motor, falando das primeira e segunda lei da termodinâmica. E aí, quando vocês tiverem um tempinho, vocês assistem essa aula, tá bom? Então, eu vou falar das transformações gasosas que vocês já devem ter ouvido falar na aula de Química. Quem dá aula de Química para vocês esse ano é... Coloca o nome para mim da professora aí no chat, por favor. É Ana Paula ou Edileuza? Ana Paula. Ela também deu o ano passado? Ótimo. Então, tenho certeza que a Ana Paula comentou isso com vocês. Só não sei se vocês vão lembrar dessas coisas todas. Em transformações gasosas, nós falamos de 3 tipos de transformações. Isométrica, ou isovolumétrica, também chamada de isocórica. Nós falamos de transformações isobáricas. Falamos de transformações isotérmicas. Tá? Isométrica, isovolumétrica ou isocórica significa que não existe variação de volume, tá? Isso é, o gás não dilata, não sofre dilatação, tá?
Nessas situações que o gás não sofre dilatação, nós dizemos, portanto, que é uma transformação onde o volume é constante. O termo iso significa mesmo. Métrico, metragem. Então, a metragem não muda. Então, volumétrica, isométrica ou isocórica, volume constante. Recebe um nome lá no livro de Química, que todas essas transformações têm nominhos específicos de cientistas. Deixa eu só ver aqui no meu livro se eu acho rapidamente qual é o nomezinho que essa lei recebe no caso da química, porque eu não fico muito presa ao nome dos descobridores disso. Ela é conhecida como Lei de Charles. Não sei se a Ana Paula chegou a falar o nome deles, dos cientistas, para vocês, tá? Mas no livro de Química aparece com esse nome. A transformação isobárica, iso mesmo, bárico vem da unidade de pressão, então seria uma situação de pressão constante. Pressão constante significa que eu não vou variar a pressão do gás, tá? E essa transformação isobárica, eu não vejo, não sei nenhum outro nome para ela, além do isobárica, ela é conhecida como lei de Gay-Lussac em química. Tá? Então, nessa situação, que a pressão não muda, nós temos mais uma lei para isso. Eu não trabalho com as leis específicas, eu trabalho com a equação geral dos gases, que a Ana Paula com certeza falou para vocês. Tá? E, por fim, nós temos as tais das transformações isotérmicas. Tá? Transformações isotérmicas, então o termo iso significa mesmo temperatura, então eu vou observar que não tem variação de temperatura. Então, eu forneço calor para um gás, a temperatura dele não vai aumentar nessa situação, temperatura constante. No livro de Química, aparece como lei de Boyle e Mariotti. São outros cientistas que trabalharam aí com a parte de físico-química, tá? Todas essas três leis, elas são usadas, no caso da física, com sistemas que nós chamamos de sistemas não isolados. Tá? Então, ó, todas essas são para sistemas não isolados. Sistemas não isolados significam sistemas que vão trocar calor com o meio externo. Ele pode perder calor e ele pode receber calor. Quando um sistema for um sistema isolado, isso é, ele não vai trocar calor com o meio externo, nós vamos estudar uma transformação gasosa nessa situação que nós chamamos de transformação adiabática. Tá? Veja, não aparece o termo iso. Vai variar tudo, volume, temperatura, pressão. Tá? Na transformação adiabática, como o meu sistema está isolado, eu preciso saber que eu não deixo nem ele receber calor e nem perder calor para o meio externo. O que significa que pressão, temperatura e volume vão mudar. Sempre que a gente for trabalhar com gás, nós vamos trabalhar com essas grandezas físicas: pressão, temperatura e volume. E o gás ele tem uma propriedade bem diferente dos líquidos, né? O líquido, o volume dele não muda, mas eu posso mudar o formato do meu líquido. Porque o meu líquido ele vai ter o formato do recipiente, né? O gás, além de ele adquirir o formato do recipiente, ele adquire o volume do recipiente também. Então, essa aí é uma propriedade que o gás tem, diferente dos líquidos. Então, um gás ocupa todo o volume do recipiente que o contém. Em física, normalmente, nós não trabalhamos com os conceitos pressão, trabalhamos com temperatura e trabalhamos com volume, mas quando a gente fala em gás, pensando fisicamente em motores, essas coisas, a gente trabalha com outras grandezas físicas, a gente trabalha com o conceito de energia, conservação de energia, trabalho, tá? E aí eu passo a escrever expressões de física de acordo com expressões também
do estado físico gasoso. Então, o que eu vou falar para vocês hoje não é novidade, tá? Vocês já viram na aula de química. Por isso, eu vou passar até rapidinho por essas transformações, e vocês vão ver que a lista de exercícios de transformações gasosas, ela é bem basicona, tá? Porém, não posso esquecer de uma coisa importante. Quando trabalhamos com gases, a temperatura obrigatoriamente tem que estar na escala Kelvin. Não deixem de converter a temperatura. Se estiver na escala Celsius, você tem que pegar o valor que está em Celsius e somar 273 para transformar em Kelvin. A gente já viu escalas termométricas e já sabe até por que tem que somar esse 273, tá? Porque nós temos valores de ponto de fusão e de ponto de ebulição adotados de diferentes números, né, para cada cientista que foi criar a sua régua, a sua escala termométrica. Vou começar a falar da primeira transformação com vocês, como sendo a transformação isovolumétrica. Tem slides disso aqui, mas eu vou falando, explicando, construindo gráficos junto com vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo nestas situações, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte: se eu estou falando em um gás, eu não estou falando em um gás qualquer. Eu vou começar falando de um gás que a gente chama de gás idealizado. Significa um gás ser idealizado. Ele é aquele gás que, quando eu coloco ele num recipiente, eu considero que as partículas de gás têm massas tão pequenininhas que cada unidadezinha dessa de massa, de cada uma delas sozinha, isolada, é tão pequena que ela chega a ser desprezível, de tal forma que eu não considero que as partículas de gás tenham energia potencial gravitacional, que a massa dela é muito pequena. Ela tem altura em relação ao recipiente, né? Mas a energia potencial é mgh, mas como a massa é tão pequenininha, eu acabo desprezando a energia potencial gravitacional dela. Mas essas partículazinhas, eu sei que elas têm velocidade, então elas vão ter uma energia cinética, tá? Eu não vou desprezar a energia cinética delas, por quê? Porque eu vou relacionar, inclusive, a energia cinética delas, a velocidade delas com a temperatura, tá bom? E o que mais eu sei? Eu sei que elas colidem, uma partícula com a outra, colidem com a parede do recipiente, e eu vou considerar essas colisões perfeitamente elásticas. A gente sabe 3 tipos de colisões: elásticas, inelásticas e as parciais. As elásticas eram aquelas nas quais a energia cinética se conservava, né? Além da quantidade de movimento, a energia cinética se conserva. Então, uma partícula colide com a outra, elas podem trocar energias entre si, mas a troca de energia que elas fazem aí na colisão não gera som, não gera deformação delas. Então, apenas trocam as quantidades de energia cinética ou transferem energias cinéticas de uma para outra. Tá? Coloquei apenas um gás dentro desse recipiente. Não coloquei mais do que um gás. Eu não fiz uma mistura gasosa. Eu vou falar de mistura gasosa no final da aula de hoje. Tá? O que acontece se eu não estou trabalhando apenas com um gás? Se eu estiver trabalhando com 2, 3 gases misturados dentro de um recipiente. A Ana Paula também já falou disso. Tá? Como esse gás está colocado dentro desse recipiente, eu sei o volume inicial desse gás. Como é que eu sei o volume inicial desse gás? É o volume do recipiente. E como é que eu faço para calcular o volume de um recipiente? Se for um cilindro, eu posso calcular como sendo a área da base desse meu cilindro, né? Tem uma área aqui, vezes a altura do cilindro. Com isso, eu calculo o volume. Se ele tiver um formato quadrado, eu calculo a área de um quadrado e multiplico pela altura, ou lado ao cubo, né? Então, a gente sabe calcular volume, porque a gente já aprendeu na aula de matemática. Então, esse gás tem um volume inicial. Se eu colocar um termômetro aqui dentro, o que eu observo se eu coloco um termômetro aqui nesse gás? Se eu colocar um termômetro nesse gás, eu consigo descobrir qual é a temperatura inicial dele.
Eu sei que essas moléculas estão colidindo com a parede do recipiente. Então, ela colide com a parte de baixo, ela aplica uma força quando ela colide. Ela colide com a lateral do recipiente, então ela exerce uma força na lateral direita. As partículas colidem com a lateral esquerda, então exerce uma força na lateral esquerda. Colide com essa parte superior de cima, que eu desenhei como se fosse uma tampinha, tá? Então exercem forças nessa tampinha também. Como eu tenho partículas exercendo forças em cada uma das laterais desse recipiente, nós dizemos, portanto, que esse gás exerce uma pressão inicial aí dentro. Para lembrar o conceito de pressão, nós já vimos que pressão é força sobre área. E a unidade de pressão é Newton por metro quadrado no sistema internacional, que nós chamamos de Pascal, ou ainda ATM. E a gente sabe que um ATM, que é o equivalente à pressão de uma atmosfera, é o mesmo que 10 a quinta Pascal. Tá? Então, eu sei algumas condições iniciais desse gás: o volume dele, a temperatura dele e a pressão dele. E eu estou colocando uma situação bem particular aqui. Aqui em cima, eu estou colocando o que eu chamo de êmbolo. Em alguns motores é chamado de pistão. É uma parte que a gente consegue movimentar. Em uma seringa de injeção, eu teria um cilindro na seringa, uma ponta aonde vai a agulha, e aí eu tenho um êmbolo, que é uma parte que eu consigo movimentar nessa minha seringa à medida que eu coloco líquido dentro dela. Então, esse êmbolo nada mais é do que essa partezinha da seringa aqui de cima que eu consigo movimentar. Vamos formar ali uma figura geométrica esquisita. Tá? Então, êmbolo é uma parte que se move. Como eu quero uma transformação isovolumétrica, esse êmbolo aqui, ele não vai poder se movimentar. Então, esse êmbolo, obrigatoriamente, vai estar fixo, ok? Então, eu tenho um gás dentro de um recipiente. Eu sei que esse gás tenta empurrar as paredes do recipiente e ele não consegue. Eu quero uma transformação gasosa. Para fazer essa transformação gasosa, o meu sistema não pode estar isolado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse sistema trocar calor com o meio externo. De que maneira? Aquecendo esse meu sistema. Forneço energia térmica. Forneço calor. A gente sabe que isso aí é um gás. Nós acabamos de ver que quando a gente tem calor, nós temos uma massa, essa massa tem um calor específico, essa massa pode sofrer uma variação de temperatura. Eu tenho um gás, se eu forneço calor, ele não vai mudar de estado físico. Ele vai apenas elevar a temperatura. Então, essa energia térmica que eu estou fornecendo, ela nada mais é do que mc delta T. Eu não tenho mais mudança de estado físico nessas transformações que eu estou trabalhando, tá? Como eu estou numa situação muito idealizada, eu vou considerar que todo o calor que eu forneci para esse sistema, ele foi só para o gás. Eu vou considerar que não existe dilatação do recipiente. Eu sei que quando eu aqueço o gás aumenta a temperatura, consequência, o gás expande, ele quer expandir, né? Ele quer sofrer uma dilatação. E eu sei que o recipiente expande também, mas eu estou fazendo aqui uma consideração. Olha, o meu recipiente não vai expandir. Tá? Por que meu recipiente não vai expandir? Porque eu estou em uma situação chamada situação isovolumétrica. E nós vimos que dilatação de volume nada mais é do que volume inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. Então, olha, o nosso assunto está todo ligado, tá? Então, só que eu estou em um caso particular chamado isovolumétrica. Eu não vou deixar dilatar nem o gás, nem o recipiente. Então, eu não vou observar dilatação
do recipiente, principalmente nesse caso, tá? Mas o gás vai querer expandir, sem sombra de dúvidas. Só que o gás, ao tentar expandir, o que acontece com ele? Então, a primeira coisa que eu vou pensar é que o meu volume, embora esteja fornecendo calor, o volume não muda, tá? O que significa que meu volume final, ele vai ser sempre igual ao volume inicial. Não deixe isso aqui dilatar, não deixe isso aqui expandir. Só que como eu forneci calor, eu sei que a temperatura inicial do gás era 1. Se eu fornecer calor, a temperatura lá dentro vai aumentar. Sem sombra de dúvidas, a temperatura final não vai ficar igual à temperatura inicial. Consequência disso, as partículas estão cada vez mais agitadas. Ao ficar cada vez mais agitadas, elas colidem cada vez mais com a parede do recipiente, e ao colidir cada vez mais com a parede do recipiente, eu vou ter um aumento da pressão. Vocês devem ter na casa de vocês uma panela chamada panela de pressão. Como é que funciona a panela de pressão? A panela de pressão ela é uma panela que a gente tem em casa, né? Pode ser elétrica, pode ser aquela que a gente coloca no fogão, ela tem aqui uma haste, eu morro de medo dessas panelas, ela tem uma borracha na tampa para vedar e ela tem um pino aqui em cima, né? Aí a gente coloca feijão, batata, carne para cozinhar, sempre com uma determinada quantidade de água e acende a chama, tá? O que eu estou fazendo quando eu acendo a chama? Eu estou fornecendo calor. Ao fornecer calor, o que acontece com a temperatura aqui dentro? A temperatura vai cada vez ficando maior. O que significa que essa água, que estava a 20 graus Celsius, vai aumentando, aumentando, aumentando a temperatura, até que ela chega próxima aí dos 100 graus Celsius, ela evapora. Aí eu vou ter vários vapores de água aqui dentro. Tá? Que se eu continuar aquecendo, o que vai acontecer? A tendência dele é expandir. Eles querem empurrar a parede do recipiente. Tá? Não consegue empurrar a parede da panela. O que ele empurra? Ele empurra esse pininho aqui para cima. E quando ele empurra esse pininho para cima, o gás começa a sair de dentro da panela, sob alta pressão e em elevada temperatura. Como esse gás expande rapidamente, a temperatura dele abaixa quando ele sai da panela de pressão. Mas ele sai numa elevada temperatura e com uma pressão muito alta. A pressão dentro da panela, ela vai permanecer constante a partir do momento que eu libero a saída de gás, tá? Se eu não liberar a saída de gás por esse pininho, para manter a pressão constante, o que vai acontecer com essa panela de pressão? Algumas pessoas já tiveram essa experiência ou já ouviram falar de alguém que teve essa experiência. Se esse pininho não subir, para esse gás não escapar, a panela explode. Tá? Porque a pressão interna dentro da panela fica muito maior do que a pressão atmosférica. Tá? Então, aqui no caso, eu estou fornecendo calor, não estou deixando esse gás expandir, e se eu ficar fornecendo calor, óbvio que a temperatura vai ficar aumentando, a pressão vai aumentar e esse negócio aí vai explodir. Então, nessa minha situação final, tá? Volume não mudou, temperatura aumenta e a pressão aumenta também. Então, eu vou escrever aqui do lado ó, que temperatura é proporcional à pressão. Eu não estou escrevendo uma equação, eu estou escrevendo apenas uma propriedade do gás. Tá? Se eu mantiver o volume constante, eu sei que temperatura e pressão vão variar sempre na mesma proporção. Se eu dobrar a temperatura, dobra a pressão. Se eu diminuir a temperatura, diminui a pressão. Eu vou fazer 3 gráficos para esse tipo de transformação, tá? O que mais me interessa vai ser sempre o primeiro. Eu vou fazer para todas as transformações 3 gráficos, mas eu vou ficar sempre nas outras aulas contidas no primeiro, que é o gráfico de pressão por volume, tá? Vou fazer gráfico de pressão por volume, vou fazer gráfico de pressão por temperatura
e vou fazer o gráfico de volume por temperatura. Eu vou construir esses 3 gráficos, tá? Vou analisar como é que se comportam essas 3 grandezas físicas do gás nas minhas transformações. Então, para todas as transformações, exceto para a adiabática, que não é necessário, eu vou fazer esses 3 gráficos. Então, o gráfico de pressão por volume, ele ficaria um negocinho assim, ó. Uma reta na vertical, tá? Por que uma reta na vertical? Porque para um volume V1, eu vou ter uma pressão P1. Mas se meu volume não muda, para um volume V2, eu vou ter uma pressão P2. Para um volume V3, eu vou ter uma pressão P3. Então, o volume se mantém constante, a pressão pode aumentar e a pressão pode diminuir. Quando é que a pressão aumenta? A pressão aumenta se a temperatura aumentar. Quando é que a pressão diminui? A pressão diminui se a temperatura diminuir. Gráfico de pressão por temperatura. Eu sempre vou por setinhas, tá? Porque isso me diz o que acontece na situação, se o gás está recebendo calor ou perdendo calor, tá? Temperatura subiu, significa que a pressão aumentou, o gás recebeu calor. Temperatura diminuiu, a pressão diminui, isso significa que o gás não recebeu calor, o gás perdeu calor. Tá? Meu segundo gráfico de pressão e temperatura ficaria uma reta inclinada, crescente. Tá? Para uma temperatura T1, eu vou ter um determinado valor de pressão P1. Para uma temperatura maior, T2, eu vou ter uma outra pressão, que é a tal da pressão 2. Se eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Se eu diminuir a temperatura, diminui a pressão. O último gráfico, volume por temperatura, vai ficar uma reta na horizontal. E por que fica uma reta na horizontal? Porque para uma temperatura T1, eu vou ter aqui um volume V1, porém, se eu aumentar a temperatura para uma temperatura T2, o meu volume continua sendo igual ao V1. Ou se eu abaixar a temperatura, o volume também continua igual. A transformação é isovolumétrica. Tá? Então, se eu forneço calor, temperatura aumenta, pressão aumenta. Se eu retiro calor, temperatura diminui, pressão diminui. Ok? Então, essa é a primeira transformação gasosa. Eu acho que a Ana Paula chegou até a fazer gráficos dessas transformações com vocês. Lembrando que em física, para nós, o gráfico mais importante vai ser este aqui, tá? Sempre o gráfico de pressão por volume, e depois eu explico para vocês por quê. Vamos para a próxima transformação, que a Ana Paula também já falou com vocês, que é a transformação isobárica. Tá? Iso, mesmo, bárico, pressão. Então, para analisar essa situação, de novo, eu vou pegar um recipiente com um gás ideal, vou colocar esse gás ideal aqui dentro, vou tampar esse recipiente com um êmbolo, tá? Com pistão, ok? Porém, eu vou fazer uma coisa diferente da situação anterior. Na situação anterior, esse êmbolo, esse pistão, ele era fixo. Agora, esse pistão é um pistão que vai estar solto. Ah, mas se ele está solto, ele cai, Glaucia. Não, ele não cai. Por que ele não cai? Porque aqui dentro tem um gás só. Não é uma mistura gasosa, tem um gás. E aí, esse gás que está aqui dentro, ele exerce pressão na parede do recipiente. Então, ele tem uma pressão inicial. Esse gás, ele está aplicando forças na parede desse recipiente. Só que eu estou numa situação onde a força que o gás faz para cima, nesse êmbolo, é igual à força que o ar de fora faz sobre ele, mais o peso dele, né? E aí isso aqui está em equilíbrio estático, somatória das forças igual a zero. Então, esse gás tem uma pressão inicial, eu coloco aqui dentro um termômetro. Se eu coloco um termômetro aqui dentro, eu sei, portanto, a temperatura inicial desse gás.
Como esse gás ocupa o volume do recipiente, eu sei o volume inicial do gás. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse gás realizar uma transformação. Ele não está isolado, né? Então, se ele não está isolado, ele pode receber calor e ele pode perder calor. O que eu vou fazer com esse gás? Eu vou fazer esse gás, a princípio, receber calor. Estou esquentando esse gás. Se eu estou esquentando esse gás, uma coisa a gente já sabe que vai acontecer. Estou esquentando. Se eu estou esquentando, a temperatura vai aumentar. Então, a temperatura final, ela é maior do que a temperatura inicial. Se eu estivesse retirando calor, eu já ia dizer, ó, a temperatura final é menor do que a inicial, afinal, estou tirando energia térmica desse gás, né? Estou resfriando esse gás. Mas aqui eu resolvi esquentar. Quando eu resolvi esquentar, o que aconteceu com esse gás? Como esse êmbolo ele estava solto, o gás, ao aumentar a temperatura, ele ficou bem mais agitado. Ao ficar bem mais agitado, ele colidiu mais com as paredes do recipiente, e ao colidir com a parede do recipiente, ele conseguiu empurrar esse pistão para cima. O gás expandiu quando eu variei a temperatura dele. Ele sofreu uma dilatação. Aqui eu vou entrar até com outro conceito físico, tá? O gás empurrou o êmbolo para cima e deslocou esse êmbolo. E sempre que a gente tem, em física, uma força produzindo um deslocamento, em física nós dizemos que existe um trabalho sendo realizado. Tá? Então, o gás realiza trabalho nessa situação. Então, se isso aqui é um motor, eu coloquei um gás dentro de um cilindro, eu esquentei com uma chama, com uma vela, posso causar uma explosão desse gás. Esse gás, ao ser aquecido, empurra o pistão para cima, realizando um trabalho. Mas a gente não vai escrever trabalho como força vezes deslocamento. Nós vamos trocar alguns termos aí, ó. Pressão é força sobre área. Então, eu vou escrever que força é pressão vezes área. Vou trocar aqui, ó, no lugar da força, pressão vezes área, e vou manter o delta S. Isso é trabalho. Porém, A vezes delta S, lembrando que A é área. Área de quem? Área da base do meu pistão, que é onde a força está sendo aplicada, provocando deslocamento. É essa área aqui que está se deslocando, né? Essa área vezes esse deslocamento do pistão, isso para nós é a variação do volume. É o quanto o volume variou, né? Eu pego o volume final, tiro o volume inicial, eu tenho esse pedacinho aqui, ó, que corresponde à variação do volume. Tá? Então, a gente escreve em física o conceito de trabalho como sendo pressão vezes variação de volume. O que significa que se o volume aumentou, o trabalho foi realizado pelo gás. O gás expandiu, tá? Trabalho positivo. Se o volume diminuiu, o trabalho foi realizado sobre o gás. Por que sobre o gás? Porque alguma coisa empurrou o pistão para baixo ou tirou calor desse gás. Tá? Isso aqui, fisicamente falando, ó, aparece P e aparece delta V. Depois eu vou retomar com vocês de novo e dizer, olha, por que que o meu gráfico de P e V ele é importante? Porque o meu gráfico de P e V envolve o conceito de trabalho em física, tá? Então, o que eu sei? Forneci calor. Ao fornecer calor, a temperatura aumentou. O gás expandiu. Consequência, volume final é maior do que o volume inicial. Teve uma dilatação.
Como esse gás empurrou o êmbolo para cima, a pressão lá dentro permanece a mesma. A pressão só vai se alterar se eu não deixar esse êmbolo subir. Então, pressão final é igual à pressão inicial nessa situação. Por isso que se chama isobárico. Eu deixo o meu gás mudar o seu volume, ou para mais, ou para menos. Se ao invés de fornecer calor, igual fornecer aqui em laranja, eu retirasse calor, ao retirar calor, a temperatura diminui, consequência, o êmbolo desce, porque as partículas ficam menos agitadas, elas ocupam um volume menor, então o êmbolo desce para manter a pressão final aí dentro constante. O que eu sei dessa situação? Eu sei que quando eu forneço calor, volume aumenta, temperatura aumenta. Se eu retiro calor, volume diminui, temperatura diminui. Então, eu vou escrever uma outra proporção aqui. Proporção entre volume e temperatura. Eu sei que à medida que a temperatura aumenta, o volume aumenta também. À medida que a temperatura diminui, o volume diminui também. Então, eu escrevi uma outra expressão de proporção. Já tinha escrito uma aqui em cima, ó. Temperatura é proporcional à pressão. E agora eu estou escrevendo mais uma, ó. Temperatura é proporcional ao volume, tá? Não estou escrevendo as leis da química, mas eu estou escrevendo aí uma proporção. Vamos ver como ficam os nossos gráficos. Então, eu vou começar primeiro com um gráfico de pressão por volume, igual eu fiz lá em cima, que esse é importante para mim, porque ele está relacionado com o conceito de trabalho. Depois eu vou falar do gráfico de pressão e temperatura, que é o meu segundo gráfico, não menos importante, mas ele não está relacionado com o conceito de trabalho. Depois eu vou falar do gráfico de volume e temperatura. Tá? Então, o primeiro gráfico, pressão e volume. Lembrando, é uma transformação isobárica. Opa, não era para ser borracha, era para ser marca-texto. Isobárica significa mesma pressão. Então, eu vou ter num volume V1 uma pressão P1. Se eu aumentar o volume para V2, a pressão P2 é igual à pressão P1. Então, eu posso aumentar o volume, eu posso diminuir o volume, a pressão é a mesma. Só que se eu aumentei o volume, é porque a temperatura aumentou. Se eu diminuir o volume, é porque a temperatura diminuiu, mas a pressão se manteve a mesma. Gráfico de pressão por temperatura. Também, ó, uma reta na horizontal. Por que uma reta na horizontal? Porque para uma temperatura T1, eu vou ter aqui uma pressão P1. Para uma temperatura T2, eu vou ter a mesma pressão P1, afinal, é isobárico. Se eu aumentei a temperatura, aumentou o volume. Se eu diminuir a temperatura, diminuiu o volume, mas a pressão permaneceu a mesma. E o último gráfico, volume por temperatura, uma reta crescente. Para uma temperatura T1, eu vou ter um volume V1. Para uma temperatura T2, eu vou ter um novo volume, eu vou chamar de volume V2. Se eu aumento temperatura, aumenta o volume. Se eu diminuo temperatura, diminui o volume e a pressão se mantém a mesma. Ok? Sinalizem para mim aqui no chat se vocês viram isso com a professora Ana Paula. Viram? Transformação isométrica, isobárica. Tudo bem até aqui? Sim, compreensível, né? Tá compreensível o que eu tô falando? Beleza, tudo ok. Então vamos lá. Uma pessoa fala tudo ok, eu já considero que todo mundo tá ok. Outra transformação que eu vou falar, esse assunto é fácil, é química. Química é fácil. Vamos lá. Outro assunto que eu vou falar é a transformação
isotérmica. Então, todas elas, o meu sistema não está isolado. Meu sistema troca energia com o meio externo. Então, de novo, vou pegar um recipiente com um gás, um só, ideal. Vou colocar aqui um êmbolo, bom? E eu sei, a princípio, o volume inicial desse gás. Eu sei, se eu colocar um termômetro aqui, eu sei a temperatura inicial desse gás, estou pondo aqui um termômetro, tá? Para medir a temperatura inicial. E eu sei que esse gás exerce forças na parede do recipiente. Então, esse gás tem uma pressão inicial. Nas duas situações anteriores, eu esquentei um gás, poderia ter resfriado ele, mas eu esquentei. Aqui eu vou fazer uma coisa muito louca, ó. Ao invés de esquentar, ao invés de esfriar, eu vou aplicar uma força aqui fora, empurrando esse pistão para baixo. Isso é, eu vou realizar um trabalho sobre o gás. Isso é, eu vou pegar o pistão e vou empurrar para baixo, de tal maneira que esse pistão vai descer, sofrendo um deslocamento, tá? Então, apliquei uma força, empurrei o pistão para baixo, deslocando ele aqui num delta S. Realizei um trabalho sobre o gás. Sobre o gás. Eu empurrei o êmbolo para baixo. Nessa situação, é óbvio que o volume final não é igual ao volume inicial. O volume final está menor do que o volume inicial. Bem menor. Eu empurrei para baixo. Tá? Consequência disso, se eu empurrei isso aqui para baixo, a pressão aí dentro aumentou. Então, a pressão final, com certeza, ficou maior do que a pressão inicial. Por qual motivo? Ao empurrar para baixo, eu modifiquei a área aqui de colisão com as laterais do meu recipiente. Então, agora eu tenho áreas menores. E pressão não é força sobre área? Se é força sobre área, se eu diminuir a área, eu aumentei a pressão. É inversamente proporcional, né? Pressão é força sobre área. Se eu aumento o meu denominador, o resultado da minha fração, ele diminui. Se eu diminuir o meu denominador, o resultado da minha fração aumenta. Então, estou diminuindo a área. Consequência, essa minha fração vai aumentar de valor. A pressão vai aumentar aí dentro. Nossa, mas se o volume diminuiu, a pressão aumentou, a temperatura aumentou também. Sem sombra de dúvidas, a temperatura aumenta também, tá? Mas eu quero uma transformação isotérmica. O que significa isotérmica? Significa que eu tenho que manter a temperatura final igual à temperatura inicial. Iso tem que manter igual. Mas, poxa, se eu empurrar isso para baixo, diminui o volume, aumenta a pressão, a temperatura não fica igual. Tem uma condição para essa temperatura ficar igual, que é exatamente o meu sistema não estar isolado. Isso é, o meu gás vai esquentar, mas eu vou deixar esse gás perder calor para o meio externo. Ele precisa perder calor, porque se ele não perder calor, a temperatura vai aumentar. Então, quando eu empurro o gás para baixo, isso tudo aquece. Fica mais quente que o ambiente. O ambiente, como ele está mais frio do que o gás, ele rouba energia térmica do gás, até que isso aí entra em equilíbrio térmico. Tá, e se ao invés de eu empurrar o êmbolo para baixo, eu tivesse feito isso aqui, ó, numa outra situação. Meu êmbolo está aqui embaixo, tá? E eu pegue e aplique uma força puxando esse êmbolo para cima. Ao invés de empurrar para baixo, puxei para cima. É o mesmo que o gás empurrar ele para cima. O que eu observo se eu puxo ele para cima? Tem um trabalho positivo aí. O volume aumentou. Volume final, ó, ficou. Eu não quero que ele feche quadradinho. Volume final ficou maior do que o inicial.
Só de observar a gente já sabe, puxei para cima. Volume final maior do que o inicial. Consequência, pressão diminuiu. Tem mais área aqui para colidir, ó. Aumentei a área dos dois lados aqui, levando em consideração que isso aqui é tridimensional, eu aumentei várias áreas aí, né, das laterais. Então, a pressão diminuiu. A pressão final ficou menor do que a pressão inicial. Consequência, a temperatura desse gás abaixou. Ficou frio, tá? Como o meu sistema não está isolado, o meio externo vai trocar calor com ele, tá? Para que a temperatura fique igual. Se não trocar calor, a temperatura não vai ficar igual. E aí não vai ser um processo isotérmico. Isso é importante, fique na cabeça de vocês. Tem que trocar calor. Nos 3 casos, eu estou trocando calor com o meio externo. Ou eu aqueço, ou eu resfrio. Tá? Aqui, além de trocar calor, eu estou realizando trabalho sobre o gás, ok? Empurrando o êmbolo para baixo, empurrando o êmbolo para cima, movimentando o êmbolo do meu sistema. O que eu observo aqui, se a temperatura é constante, o volume e a pressão, eles não são diretamente proporcionais. Eles são inversamente proporcionais. Um aumenta, o outro diminui. Mas eu quero continuar usando proporção, tá? Então, eu vou escrever assim, ó, que a pressão é proporcional a 1 sobre V, tá? Se eu aumento o V, o P diminui. Se eu diminuo o V, o P aumenta. Então, continuei usando a letrinha alfa para representar proporção, tá? Não deixei de escrever proporção. O tempo todo eu estou escrevendo proporção. Não estou escrevendo uma equação, tá? Só estou dizendo o que acontece com as minhas grandezas físicas, de que maneira elas estão relacionadas. Vamos para os gráficos. Primeiro gráfico, que me interessa, porque está relacionado com o trabalho, é o gráfico de pressão por volume. Segundo gráfico, é um gráfico de pressão e temperatura. E o terceiro gráfico é um gráfico de volume e temperatura. Vou começar pelos dois últimos, que vai ser mais rápido, né? Se eu começar pelo último, o volume pode aumentar ou diminuir, que a temperatura é a mesma, é isotérmico. Então, por uma temperatura T1, para um volume V1, a minha temperatura é T1. Para um volume V2, a minha temperatura T2 é igual a T1, isotérmico. Posso aumentar ou diminuir o volume, que a temperatura não muda. O que muda é a pressão. Então, se eu aumento o volume, pressão diminui. Se eu diminuo o volume, pressão aumenta. Aqui é inversamente, tá? Pressão e temperatura. De novo, ó, na vertical. Para uma temperatura T1, uma pressão P1. Para uma pressão P2, eu vou ter a mesma temperatura do T1. Eu posso aumentar e diminuir a pressão. Quando eu aumento a pressão, diminuo o volume. Quando eu diminuo a pressão, eu aumento o volume, inversamente proporcional. Aí vem o gráfico de pressão por volume. Eu poderia imaginar com vocês que o gráfico de pressão por volume seria isso aqui, ó. Aumenta o volume de V1 para V2 e a pressão diminui de P1 para P2. Uma reta decrescente, né? Aumenta um, diminui o outro. Seria bonito se a natureza fizesse isso de uma maneira linear. Mas a natureza não faz isso de uma maneira linear. Tá? A troca de energia com o meio externo não vai acontecer linearmente. Então, o meu gráfico de pressão por volume, ele vai ficar uma curvinha. Bom? Aonde? Para uma pressão P1, eu vou ter um volume V1 nessa minha curvinha. Para uma pressão P2, eu vou ter um volume V2 nessa curvinha. Essa curvinha recebe o nome de isotérmica.
O que significa que todos os pontos nessa curvinha têm a mesma temperatura, tá? Agora, o que eu vou fazer com vocês antes do intervalo e antes da adiabática, que é a transformação que eu ainda vou falar com vocês, transformação adiabática. Eu vou juntar todas as minhas proporções. Então, o que eu tenho lá em cima? A minha primeira proporção está aqui em cima, ó. Qual foi a minha primeira proporção? T é proporcional a P, depois T é proporcional a V, e P é proporcional a V. Eu não vou deduzir, mas eu vou comentar com vocês. Se for o caso, depois eu gravo uma aula, mas no YouTube deve ter alguns professores que gravaram aula disso. T é proporcional a P, T é proporcional a V, ó. T é proporcional tanto a P quanto a V. E P é proporcional a 1 sobre V. Vamos juntar essas coisas todas. Tá? Quando eu for juntar todas essas coisas, eu vou começar aqui pela última, ó. Se eu pegar esse V, eu trago ele aqui para esse lado. Eu vou ficar com algo assim, ó. P vezes V é proporcional a 1. A um número, não necessariamente a 1. É um número isso, tá? Se P vezes V é proporcional a 1, e eu sei que T é proporcional a V e T é proporcional a P, eu posso dizer que PV está proporcional a T. Por que eu posso dizer que PV está proporcional a 1T, né? Pelo seguinte, ó, o T aumenta com o P. Então, se eu tiver o T desse lado, aumentar o P que está aqui, o T aumenta. O T, ele também é proporcional ao V. Se eu aumentar o V, o T também aumenta. E o meu produto PV, ele está proporcional a um número que está relacionado com a temperatura. E aí, em química, vocês devem ter visto que esse PV, ele é, para tirar esse símbolo de proporcional aqui, ó, a gente coloca um igual, né, a uma constante, que na física a gente chama de K, vezes T. Aí a química diz o seguinte, essa constante, na verdade, ela está relacionada com um número no meu gás que nós chamamos de número de mols. E também, óbvio, que vai aparecer a tal da constante geral dos gases, que é o tal do nRT. Já devem ter visto essa expressão em química. PV igual a nRT. Alguns professores usam frasezinhas para ela, né? Porco Verdão não resiste ao timão, é uma delas, que os corintianos usam, no caso eu. Ou ainda, puta velha não rejeita tarado, é uma outra aí, para quem gosta das coisas um pouquinho mais pornográficas, mas aí é mais uma expressão que na química ela foi deduzida, né? Não do jeito que eu fiz aqui, mas tem uma maneira de deduzi-la, porque eu falei que eu não vou deduzir a equação nessa aula, senão não dá tempo de eu fazer tudo o que eu preciso. Em química, depois de deduzida, essa expressão ela é chamada de equação de Clapeyron, tá? Que foi um cientista que deduziu essa equação, tá? Peraí, escrevi acho que errado, é Clapeyron. O Y está no lugar errado. É com Y, ok? E se a gente isolar o PV e o T, né? PV, T, a gente fica com a constante K da física, né? E aí a gente escreve isso, ou NR da química, e aí a gente escreve P1V1T1 igual a P2, V2, T2, que é igual a P3, V3,
T3, porque afinal isso aqui é sempre constante. Pega o T que está aqui dividindo, passa ele para o outro lado multiplicando, PV sobre T é NR. No nosso caso, o número de mols não muda, né? Constante geral dos gases também não. E aí, isso aqui é conhecido como equação geral dos gases. Devem ter visto isso em química. E aí, a professora de química ainda disse assim: se for isotérmico, cancela os T's. Aí fica com P1V1 igual a P2V2. Tá, e se não for isotérmico, se for um processo isobárico? Se for isobárico, cancela o P, P1 e P2. P1, P2, P3. Né? Fica com V1T1 igual a V2T2, que é igual a V3T3. Tá, e se ao invés de isobárico, for isovolumétrico, cancela os V's. Fica com P1T1 igual a P2T2, que é igual a P3T3. E se não for nenhum tipo de transformação dessas, não cancela nada. Fica P1V1T1 igual a P2V2T2. Confirmem para mim, viram essas duas equações na aula de química? PV igual a nRT, P1V1T1 igual a P2V2T2. Joia. Giovana e Pedro disseram para mim que viram isso, tá? Então, eu não vou fazer exercícios disso com vocês. A lista tem vários exercícios disso, a lista que eu vou deixar com vocês. Eu acho que a Ana Paula também fez vários exercícios disso. É importante reforçar com vocês uma informação dessa equação, tá? O que é importante eu reforçar? Que essa temperatura que aparece aqui, obrigatoriamente tem que estar na escala Kelvin, senão os exercícios vão estar errados. Não é para substituir depois. Você tem que fazer a conversão antes de substituir, tá? Então, antes de fazer qualquer conta, se a temperatura estiver na escala Celsius, obrigatoriamente converte para Kelvin. Você só não vai fazer a conversão se for isotérmico, né? Porque aí a temperatura, por ser constante, ela vai sumir do problema. Essa equação vale para adiabática também, tá? Na adiabática, tudo fica variável, tanto P, quanto V, quanto T. Só não vai ter troca com o sistema externo. São 4h06, eu vou fazer 15 minutinhos de intervalo com vocês, eu volto às 4h20, 4h21, tá bom? Daí, tempinho de tomar uma água, eu vou parar aqui a gravação, depois eu volto e continuo. Tempinho de tomar uma água, ir no banheiro, esticar o corpo,